A finalização do trecho da Ferrovia Norte-Sul, que irá ligar Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, em Goiás, abrirá novas perspectivas também para o transporte de derivados de petróleo e gás natural no país. Segundo o Ministério da Infraestrutura, em 2019, foram movimentadas cerca de 7,9 milhões de toneladas na Ferrovia Norte-Sul, incluindo celulose, soja e combustíveis. Um importante escoamento de combustível que chega no Porto do Itaqui e desce ao terminal de Porto Franco. E, a partir daí, é distribuído para as outras regiões. A Ferrovia Norte-Sul poderia ser o duto virtual para esses produtos. Vamos aprofundar esse assunto, então, com os nossos convidados e especialistas aqui hoje. Como é que vocês avaliam essa perspectiva de importações e exportações diante desse cenário? O Itaqui hoje é um dos 3 principais hubs de combustível do país, né? Então, você falou a questão do duto, foi muito interessante. Quando assumimos o porto em 2015, nós tínhamos uma obra do berço 108, que é um berço de combustível, praticamente parada, com cerca de 25% da sua construção, né? Então, rapidamente, mais ou menos 60 dias, nós conseguimos desenrolar a parte legal, jurídica, e demos continuidade. E era um convênio federal, e faltava um valor relativamente pequeno, em torno de 17, 18 milhões de reais. E num período ainda de contenção fiscal, nós conseguimos convencer o governo federal que era mais barato investir na conclusão desse berço, que você ter a garantia de abastecer a região centro-oeste do que a duplicação de um oleoduto que é de Paulínia até Brasília, que também já estava saturado. Então, hoje, de fato, o Itaqui ele é um duto virtual para essa região centro-oeste, que sustenta o crescimento do agronegócio, mas também atende as cidades, né? Depende da época do ano, o combustível pode chegar a Brasília, ali, Uberlândia e Uberaba. Então, se você pegar no mapa, não faria sentido. Por quê? Porque você tem um porto eficiente, você tem um porto que consegue receber navios de grande capacidade, com custo por tonelada menor, e você consegue girar mais, a mesma quantidade de tanques do que em outros postos, porque você tem a ferrovia. Então, nós estamos conversando exatamente isso. O crescimento se dará também pela carga de retorno. Então, para o investidor, para o operador ferroviário, isso é muito positivo. Você já tem um crescimento da Interlândia para o porto, mas você tem uma boa parte desses vagões voltando vazio. Então, você vai ter agora Mas no caso dos contêineres, vou falar um pouquinho dos contêineres. Nós temos esse projeto lá da Rumo, lá Sim. em Imperatriz, né, que já entraram com pedido de licenciamento ambiental. Nós temos um pátio muito bom de contêineres aqui em Itaqui, mas essa movimentação a gente olha nas séries históricas e ainda é baixa, né? Não seria necessário criar um cluster aqui de produção para que haja uma carga de retorno de fato, que os operadores eles reclamam muito disso, né? Encarece muito o custo do frete quando você traz o contêiner e ele volta vazio. O que tem de projetado hoje com a criação de cluster aqui de produção? Como você falou, em 2017 nós inauguramos um pátio de containers e ainda a linha não estava operando, né? Porque nós movimentamos durante alguns anos, você precisa de uma carga âncora, uma carga principal, né? Então a exportação era o alumínio em lingotes, né? Então houve a paralisação dessa produção, então você perdeu a carga âncora. Então nós tínhamos cargas, por exemplo, que nós chegamos a receber 200 contêineres mês de motos vindo da Zona Franca de Manaus. Então, toda a distribuição de motos na região chegava pelo Itaqui. E cargas como produtos químicos também. Nós ficamos sem a linha, retomamos ela no final do ano passado, fizemos uma série de melhorias exigidas também pelas operadoras que tinham problema de questões técnicas operacionais. Então nós estamos com uma linha hoje semanal de cabotagem e tem sentido um crescimento muito forte, porque hoje você já tem um cliente principal que traz cerca de 700 a 800 TEUs ou containers mês, que viabiliza pequenas cargas de 2, 3, 5. Agora, de fato, nós não temos ainda um polo industrial que permita a carga de retorno local. Nesses anos nós fizemos contatos e buscamos exatamente a carga da região de influência, Matopiba, carne processada, entre outras, né? Então, nós já temos hoje a disponibilidade de tomadas no terminal de container, no pátio de containers. Essa é uma carga que pode crescer muito. Estamos em contato com a Rumo também. A Rumo está fazendo um hub para receber a carga da Zona Franca de Manaus e jogar na sua malha paulista. Isso era um projeto antigo do Roger Agnelli, quando era presidente da Vale, que era de criar um porto seco ali no Goiás.
e trazer toda a carga que hoje vai de avião para São Paulo da Zona Franca, trazer de navio até aqui e hoje fazer nós temos lá um daqui. Porto Seco de Anápolis conectado até aqui, nós temos até um convênio de cooperação técnica com eles, né? Nós temos, há uma redução considerável hoje de balsa, né, para o Rio. Você sai da Zona Franca para o Centro-Oeste em torno de 15 dias. Né? Você trazendo essa carga para o Itaqui, descendo de trem, ela cai para 4 dias. Então, há um custo 30%, não é 30% menor, é 30% do custo da operação. Redução de 70%. Rio Ferrovia, é uma redução de quase 70%. Mas existem alguns aspectos na questão ainda técnicas, é a questão das plataformas, né? Então, algumas plataformas não foram disponibilizadas e tendo tamanho. Nós temos a capacidade também de fazer o que chama de double stack, você colocar container sobre container. Então, uma plataforma, ela pode levar 2 containers de 40 pés ou 4 containers de 20 pés. Então, que é uma vantagem que a malha chegada no Porto de Santos você não consegue em função de túneis e descida de serra. Mas você faltava uma vocação, uma operadora que tinha vocação para o container, que no caso a Rumo tem. Esse terminal ele pode viabilizar assim, algumas cargas de exportação, porque aí não vai em conta só a distância entre o porto, mas também a operação portuária. Então, às vezes você tem esperas de 40 a 50 dias. Eu estava lendo recentemente, numa revista especializada, o açúcar tem navios que esperam 60 dias para embarcar. Então, isso, você considerar o custo diário, né, isso onera muito a carga. Então, o nosso trabalho como autoridade portuária é fazer o nosso porto eficiente, né, rápido, digamos assim, você possa operar com segurança no menor tempo possível, para que você também entre na soma desses segmentos, porque uma cadeia logística são vários segmentos. Que é o quê? Pode até estar mais distante, mas se você tem a saída mais eficiente, eu consigo, por exemplo, trazer carga do Mato Grosso do Sul. Você falando tudo isso, pergunta aqui para o Zé Reinaldo, que participou na época do Porto de Itaqui, no governo estadual de Zé Sarney, e depois na Norte Sul. Você imaginava que ia chegar tudo isso? Bem, eu trabalhei com o Andreasa, né? O Andreasa era o cara mais otimista do mundo e queria que tudo fosse grande demais, né? De forma que ele tinha sonhos maravilhosos e estão se realizando, né? Por exemplo, nós começamos a Norte Sul em 68, 60 e por aí, né? Fazem quantos anos? 30 e tantos anos. O que nós pensamos naquele tempo, 30 anos depois está se tornando real, né? Só que o país está muito mais maduro. Naquele tempo, eu cheguei a receber um telefonema do presidente da Fiesp para dizer: Zé Reinaldo, larga isso. O Amaro, na época? Era Zé Reinaldo, larga isso. Você é um cara inteligente, tem muita coisa para fazer. Larga essa coisa. Ele era da Chevrolet, produzia caminhão, para que ele queria concorrer com o Norte-Sul. Então foi uma guerra, uma coisa. Hoje o Brasil está muito mais maduro, eu acho que está mais fácil. O governador me permita, essa guerra ainda existe, porque está sendo trabalhado agora um projeto chamado BR do Mar, né? É uma lei, um projeto de lei que incentiva a cabotagem. O Brasil, pela dimensão do seu litoral, ainda é muito pequena a movimentação, porque a cabotagem é a movimentação entre portos locais, portos do mesmo país, né? Então, se você tirar a parte de combustíveis, que é uma vocação natural, você tem refinarias, você tem, no nosso caso, recebemos combustível importado, distribuímos para a região amazônica e tal, muito pouco da carga movimenta de navios. Então, quando nós retomamos a linha de containers, um exemplo, o arroz vem do Rio Grande do Sul, então de caminhão. Então, se você pegar, qualquer estudante, pegar um mapa do Brasil, você colocar um saco de arroz, um caminhão, claro, vale, mas você pegar um saco de arroz do Rio Grande do Sul até o Maranhão, quando você chegar na gôndola do supermercado, aquele preço, boa parte daquilo é frete. É o frete. Porque realmente o custo é muito caro. Então, hoje a redução, esse arroz está chegando agora de container. Ele vem subindo o litoral de container e o ganho é muito grande para o cliente. Essas disputas regionais elas vão acontecer. Mas a resistência está muito grande no projeto andar
dentro do Congresso. A gente está trabalhando, conversando com os atores, mas está muito trabalhoso. Infelizmente, a gente precisa encerrar. Eu sei que a gente está numa discussão muito importante para falar como é possível equilibrar, né, esses modais de matriz de transporte brasileiros e a gente conseguir atingir um preço de frete menor, diminuir essa sobrecarga das rodovias, conseguir aliviar um pouco, né, essa chegada aos portos. Mas, infelizmente, nosso programa estourou. Chegamos ao final do Negócios na Pauta. Eu agradeço demais a presença de vocês, a presença ilustre, né, do ex-governador, ex-ministro José Reinaldo, Ted Lago, Vermap. Muito obrigada por vocês estarem aqui, Arthur, mais uma vez. É um prazer, né? Eu acho que a gente vai ter que marcar outra pauta, Arthur. Sim, é verdade. Vamos chamar de mais uma vez aqui. Vamos sim. A gente fica por aqui. Foi um prazer ter você acompanhando o nosso bate-papo. Agora você já sabe, toda semana temos novos convidados e especialistas e um assunto novo em pauta aqui no estúdio. Para mais informações, siga nossas redes sociais e aproveite para deixar sua sugestão. Nos vemos em breve. Até lá.